Olá, gente querida, gente boa, é um prazer muito grande a partir aqui de casa iniciarmos um papo gostoso nessa noite com alguns amigos que atenderam o apelo, o convite para essa conversa. Antes de chamá-los, eu quero dizer que estão aqui conosco meu querido Braulio, Boa noite, todos cara. os dias está conosco, obrigado, Braulinho. Tô O sempre aí. chat está aberto da VMV TV, está aí à sua direita, é só você escrever o que queira. E também conosco está o Dilson, que é figura frequente durante as manhãs aqui no Papo de Graça. Para participar comigo dessa conversa, eu convidei o Olavo de Carvalho e aproveitei a mediação de amizade querida do meu amigo Marcelo, que também é amigo dele, para que o Olavo aceitou prontamente estar aqui com a gente. Boa noite, Olavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? É um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser uma Alegria minha. grande alegria, viu? Grande alegria. E também o nosso querido Danilo Gentili, querido de muitos de nós, a quem aqui no Papo de Graça eu agradeço quase que diariamente por ser meu cooperador no Evangelho, pela quantidade de pessoas que chegam aqui por causa de uma entrevista que o Danilo fez comigo. Boa noite, Danilo, querido. Boa noite, Caio Fábio. Obrigado pelo convite aí. Quando apareceu o convite de conversar com vocês dois, eu fiquei feliz e animado. Acho que muita gente está esperando uma conversa entre os dois. Tem um tempo e acho que promete aí. Quem estiver acompanhando, está acompanhando um negócio meio que histórico ali. Que legal. Ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo. E também é super histórico ter você com a gente, Danilo. E eu passo a palavra a você. Você que é o homem que vai nos conduzir, rapaz. Tá legal. Bom, vamos lá então. Vamos lá, sem mais delongas, né? Tá. Vamos ser objetivo como pede a internet e a ansiedade da molecada que usa a internet e do internauta como um todo. Bom, vocês dois às vezes têm alguns pensamentos diferentes, claro, como qualquer pensador independente que não está regido por um partido, por um líder, acaba tendo um pensamento diferente. Mas, mesmo com algumas divergências ideológicas que pode ter crescido ou diminuído aí ao longo do tempo, eu percebo que no atual momento, se eu tiver errado, vocês me corrijam, eu percebo que no atual momento os dois concordam em uma coisa. Indo direto ao assunto, os dois concordam que o PT deve sair do poder. Como vocês concluíram que o PT deve ser excluído do poder no Brasil e por que acham isso? Se é que essa minha impressão está certa. Eu acho que você está certo, mas eu gostaria que o meu querido Olavo começasse respondendo essa pergunta. Ele está nessa labuta dia a dia há muito mais tempo e no campo acadêmico, trabalhando a respeito disso. Se você me permite, Danilo, eu gostaria que o Olavo começasse falando a respeito da jornada dele a esse respeito, tá bom? Ok. Então, tá bom, vamos lá. Bom, não é bem que eu acho que o PT deve sair do poder. Há muito tempo, pelo menos desde o começo da década de 90, eu acho que o PT não deve existir. Porque o PT é um partido ilegal, vinculado e subordinado a uma entidade internacional, que é o Foro de São Paulo, porque a nossa lei eleitoral proíbe. Infelizmente, eu já fiquei sabendo do Foro de São Paulo muito tarde. Eu fiquei sabendo, eu creio que por 96, 97, através do falecido advogado José Carlos Graça Wagner. Quando ele me informou desse negócio, eu não sabia de absolutamente nada e comecei a pesquisar. Ele tinha na casa dele um quarto inteiro de documentos do Foro de São Paulo. E ali eu pude ter uma ideia da imensidão do projeto do Foro de São Paulo e da ambição desmedida dessa gente, que era simplesmente restaurar na América Latina o que o movimento comunista havia perdido no leste europeu. Nada mais, nada menos. Quer dizer, essa era a ambição e eles a estão realizando. Agora, o problema não é o nego ser comunista, ser socialista, etc, etc. A lei aí é muito clara, a lei é de 95, e ela proíbe a existência de qualquer partido subordinado a uma entidade estrangeira. A subordinação do PT ao Foro de São Paulo está provada em dois discursos que o Lula fez e no vídeo que o PT fez do seu terceiro congresso,
onde ele reconhece o Foro de São Paulo como o comando estratégico da esquerda latino-americana. Então você tem o comando e tem os comandados, evidentemente os partidos são os comandados. Então o PT há muito tempo já não deveria existir. E não é só o PT, você tem o PT e você tem ali um círculo de partidos que o apoiam, tá certo? E tem as pessoas que o apoiam dentro de partidos que são nominalmente de oposição. Quer dizer, isso já é uma coisa, é um hábito antigo do Partido Comunista, ele ter lá os seus deputados, seus senadores, e ter deputados e senadores dos outros partidos também, inclusive de partidos adversários. Isso para eles é normal. Quer dizer, o mensalão não é nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, comprar todas as consciências disponíveis no Congresso Nacional. Eu acho que estavam todas disponíveis, mas não sei. Né? Pelo menos algumas centenas. É um imenso projeto de poder que não tem nada a ver com a nossa política eleitoral e que se impõe por meios, vamos dizer, os mais extravagantes e inusitados para a população que ignora a história do movimento comunista. E depois dos anos 90, quer dizer que acabou o comunismo na Rússia, o pessoal achou, então não vamos mais falar disso. E pararam de estudar. Elas já não estudavam antes. Mas eu estudo essa coisa há mais de 40 anos. E a gente reconhece, de novo, as mesmas táticas, o mesmo discurso, e, sobretudo, a mesma habilidade de agir secretamente e camufladamente. Mas, camufladamente, o que eles conseguiram no Brasil, por exemplo, eles estão criando aí, vamos dizer, um território indígena independente do Brasil. Isso já está criado praticamente. Para criar essa porcaria, eles vão lá e desalojam plantadores. Você viu esse caso de Suyamiçu, inclusive, por coincidência, eu tenho aqui duas pessoas que são da região e que me trouxeram uma imensa documentação sobre o que esse pessoal está fazendo lá. Isso aí é uma revolução comunista em marcha e já é avançadíssimo o estado de implantação. Não é só na via eleitoral, não. Eles usam, sobretudo, a via judicial e administrativa, que não passa pela discussão parlamentar, você está entendendo? Claro. Então eles vão montando um poder sem consultar ninguém. E, de preferência, sem que ninguém sabe, para realizar aquilo que falava Antônio Gramsci, que é transformar o partido, quer dizer, num poder onipresente e invisível. Você já tem isso aí. Quando as coisas chegam a esse ponto, eu digo, bom, no mínimo, tem que tirar o bicho do governo para que se possa, em seguida, investigar e punir todos os seus crimes, porque agora não dá. Agora você investiga, descobre tudo, que punição sai? Nenhuma. Então não temos condição, vamos dizer, de aplicar a lei. Então é este o problema. O que está em jogo nesta eleição é exatamente isso. Né? Claro que eleger o Aécio Neves não é a solução do problema, é o começo do começo do começo. Porque o homem vai chegar lá e vai estar cercado de petistas. O PT aparelhou o Estado brasileiro inteiro. Então nós não adianta a gente votar no Aécio Neves, tem que votar nele e apoiá-lo depois, sustentá-lo depois no poder. Porque esse pessoal vai reagir e vai reagir com força. Eles não aceitam derrota, eles não aceitam retrocesso, como eles chamam. Então, é isso que eu tenho para dizer. Bom, eu pessoalmente tenho uma viagem diferente. Eu nunca simpatizei com o PT em tempo algum na minha vida. Quando ele surgiu no ABC, eu, por uma questão de que eu estava completamente tomado pelo impacto do Evangelho na minha vida, eu olhei para aquilo tudo, achei que era um fenômeno interessante, mas não tive a acuidade nem o interesse de me debruçar sobre o assunto. Eu estava muito focado em outras direções. Já foi mais ou menos aí por volta de 88, 89, que eu comecei a ter um convívio mais intenso com figuras do PT. E foi em 1991 que eu conheci o Lula e, sendo procurado por ele, tive um sem número de conversas a respeito. Só que o Lula que me procurou e encontrou uma pessoa que não estava com outra coisa a não ser com o coração de fato, sinceramente aberto para ouvi-lo, era uma pessoa que vinha pedir ajuda para dizer, olha, eu não sou quem pensam que eu sou, eu gostaria que você me conhecesse. E ele vendeu para mim um certo espírito e uma atitude que buscava se abrir, compreender,
conversar, dialogar, incluir, enfim. Ele vendeu um pacotão para mim que logo depois ficou claro que era apenas uma coisa absolutamente particularizada para mim e para algumas outras pessoas. Em momento algum nesse processo, eu me senti cooptado pela proposta dele e por nenhuma outra. Existe dentro de mim uma impossibilidade de adesão a essas formas ou a quaisquer outras de cooptação. Mas eu assumi ingenuamente o ideal, o desejo de tentar criar um espaço de diálogo para ele junto à comunidade evangélica, que efetivamente, desgraçadamente, eu consegui. Acho que muito competentemente abri muitos espaços de diálogo, que são os espaços dos quais ele se serve até o dia de hoje. Até que chegamos a 1998, a maio de 98, quando o Lula, que já tinha tido 9 anos de longos e contínuos e frequentes encontros comigo, e me apresentado a muita gente que ele chamava de as pessoas arejadas do PT, chegou na minha sala num dia que ele, Leonel Brizola e um monte de outras pessoas estavam visitando a Fábrica de Esperança. Era a campanha presidencial de 1998, e enquanto ele aguardava na sala com um amigo comum, quando eu voltei do banheiro, ele estava absolutamente inquieto, me falando a respeito do fato de que eu tinha sido informado acerca de um dossiê que falava de uma conta dos tucanos num paraíso fiscal, e gostaria imensamente que eu tivesse dito isso a ele, porque ele disse: o meu amigo está dizendo que contou para o senhor e o senhor não contou para mim nem para ninguém. Por favor, eu preciso disso para ganhar essa eleição. Foi no dia que ele também me disse que o Muammar Gaddafi tinha 35 milhões de dólares para internar na campanha dele no Brasil, e ele queria saber se eu conhecia pessoas que pudessem fazer isso. Naquele dia iniciou-se um processo muito estranho dentro de mim. Eu não fui sensato e nem intenso por razões diversas naquele processo para agir como eu sempre agiria e agir em qualquer outra circunstância. Disse que não, mas fiquei me deixando tanger e levar. Aceitei de maneira extremamente idiota que eles continuassem falando comigo a respeito do assunto. Nesse processo, eu participei de um modo extremamente periférico, depois de uns 2 meses, mas o suficiente para minha consciência me dizer até o dia de hoje que eu fiz a coisa mais equivocada de toda a minha existência. O final disso foi o desembocar no chamado dossiê Caimã. Ele, José Dirceu e todo mundo pularam fora. Eu fiquei segurando uma coisa que não era minha no meio da praça, e dali em diante foi uma sucessão avassaladora e diluviana de revelações do caráter do Lula, ou da ausência total de caráter dele, do José Dirceu e daquele grupo inteiro. Foi tão avassalador que eu cheguei à conclusão, muito antes do mensalão acontecer, que eu estava lidando com uma quadrilha totalmente abandidada e que tinha um discurso para consumo em determinados nichos de interesse, enquanto tinham uma articulação de natureza muito mais extensa e que visava um projeto de dominação e de controle mesmo, a ponto do José Dirceu ter me dito: no dia que nós conseguirmos emplacar